Boa noite a todos. Sou Daniel, servidor da Casa Espírita de Gramont. Nesta noite eu vou falar sobre o Evangelho, sobre nossas vibrações das 22 horas, o capítulo 28, coletânea de preces, preâmbulo. Item 1. Os Espíritos sempre disseram que a forma não é nada, o pensamento é tudo. Orai cada um segundo as vossas convicções e o modo que mais vos toca. Um bom pensamento vale mais do que numerosas palavras estranhas ao coração. Os Espíritos nos prescrevem não prescrevem nenhuma fórmula absoluta de preces. Quando as dão é para fixar as ideias e, sobretudo, para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. É também com o objetivo de ajudar as pessoas que têm dificuldade para expressar suas ideias, porque existem as que não creem ter realmente orado, se seus pensamentos não foram formulados. A coletânea de preces contida nesse capítulo é uma escolha feita entre as que foram ditadas pelos Espíritos em diversas circunstâncias. Elas ditaram outras, em outros termos, apropriados a certas ideias ou a casos especiais, mas pouco importa a forma se o pensamento fundamental é o mesmo. O objetivo da prece é levar nossa alma a Deus. A diversidade de fórmulas não deve estabelecer nenhuma diferença entre aqueles que nele creem, e ainda menos entre os adeptos da doutrina espírita, porque Deus aceita todas quando são sinceras. Não é preciso, pois, considerar esta coletânea como formulário absoluto. O Espiritismo reconhece como boa as preces de todos os cultos, quando são ditadas pelo coração e não pelos lábios. Não impõe nenhuma delas, nem censura alguma. Deus é muito grande, segundo ele, para rejeitar a voz que lhe implora ou que canta seus louvores. Crer que Deus se prende a uma fórmula é emprestar-lhe a pequenez e as paixões da humanidade. Uma condição especial da prece, segundo o apóstolo Paulo, é de ser inteligível, a fim de que possa falar ao nosso espírito. Por isso, não basta que seja dita numa língua compreendida daquele que ora. A prece em linguagem vulgar, que não dizem muito mais ao pensamento do que se fosse em linguagem estrangeira. A principal qualidade da prece é ser clara, simples, concisa, sem frases inúteis, que não senão efeitos de brilho falso. Cada palavra da prece deve ter a sua importância, revelar ideias, deve fazer refletir só com essa condição, porque a prece pode alcançar o seu objetivo de outro modo, não é senão ruído. Vejamos com que ar de distração e volubilidade a ação diz a maioria das vezes. Acontece que vê-se os lábios, se vê lábios que se movimentam, mas pela expressão da fisionomia e mesmo o som da sua voz, reconhece-se um ato maquinal, puramente exterior, o qual a alma permanece indiferente. Sobre essa coletânea, as preces reunidas nestes itens, elas são de 5 categorias: preces gerais, preces para si mesmo, preces para os mortos, para os vivos, preces especiais aos doentes, aos obsediados, aos aflitos e todos aqueles que necessitam de prece e também preces de agradecimento. E com a finalidade, mais particularmente, atenção sobre o objetivo da prece e melhor fazer compreender a sua importância. Elas são precedidas de uma instrução preliminar, que é a espécie de exposição de motivos, sobre o título deste prefácio, que é a coletânea de preces. Então, neste capítulo, nós temos diversas preces que fazemos nossas solicitações
aqueles que necessitam e também, em alguma delas, o nosso agradecimento a Deus, nosso Pai. E assim agradecendo a eles pela família que nós temos, por aqueles que caminham conosco nessa caminhada terrena, o nosso amigo, nosso vizinho, nossa parentela toda, esposa, filhos, genros, noras, netos, todos aqueles que o Pai de nossas vidas nos concedeu a estarem do nosso lado nessa caminhada. E assim rogamos a Deus Todo-Poderoso, a espiritualidade que está conosco nesse momento, nessas vibrações, para que o planeta Terra tenha mais paz, mais harmonia, que volte à normalidade com mais saúde. Aqueles que partiram dessa vida em consequência dessa pandemia ou de outras situações, possa assim ser levado à parte espiritual com muita luz. Aqueles que se tornaram doentes possam ser devidamente tratados, iluminados pelos médicos físicos e espirituais, e cada um possa receber o melhor segundo a graça de Deus nosso Pai. Vibremos também por aqueles que estão debaixo das pontes, aqueles que passam fome, aqueles que estão desempregados, aqueles que passam em aflições nesse momento, por aqueles que viajam, por aqueles que trabalham, por aqueles que estão em seus lares também, prece que Deus os ilumine, os ampare agora e sempre. E assim agradecemos a toda a espiritualidade que estiveram conosco nessas vibrações de amor e de luz. E assim dizemos mais uma vez: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas e ofensas, assim como perdoamos os nossos devedores e ofensores, mas não nos deixeis cair, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja. Permita, Deus nosso Pai, que essa água depositada nesses copos possa se tornar remédio e alimento para todos nós, com a Tua graça, Pai. Boa noite a todos, muita paz, muita luz e um abençoado final de semana, com a graça de Deus.